Amém, irmãos? Glória a Deus. Vocês estão felizes? Pode baixar um pouquinho, Rafinha. Esses dias têm sido dias bem corridos, né? Dias onde a gente tem se dedicado a esse trabalho da reforma e tudo mais. E algumas pessoas, não só por causa da obra, mas eu tenho conversado com alguns irmãos e às vezes eu sinto assim, nas falas, nas conversas, um certo cansaço, uma certa fadiga, né? Por conta real da vida, por conta real das dificuldades, das tribulações, por conta daquilo que tem se levantado contra nós, contra a igreja, né? E às vezes nós acabamos de alguma forma sendo levados a pensar de que por algum motivo, até mesmo pelo cansaço, por estar às vezes aqui ou não estar aqui, pelo cansaço nós somos menos dignos. Ou que Deus de alguma forma está bravo com a gente porque a gente se sente cansado. Mas eu queria hoje compartilhar com os irmãos uma realidade com base na palavra de Romanos 8. Então abra sua Bíblia aí, Romanos 8:35. É um versículo que quase ninguém conhece, é muito sim, específico. Quase ninguém, né, que um dia esteve numa realidade, né, de igreja. 8:35. Vocês nunca ouviram ele. Que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém? Como eu disse, irmãos, Cristo não nos abandona, mesmo em momentos difíceis. A própria palavra aqui, através de Paulo, está declarando: não são as tribulações, obrigado eu, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. Paulo não está descrevendo exageros, está falando da vida real, daquilo que nós podemos viver. E por que Paulo ele traz isso? Porque talvez no nosso imaginário coletivo, principalmente na cabeça nossa, que viemos de uma cultura cristã, aonde nós entendemos que Deus ele não é o fim, mas o meio. Deus ele não é aquele que nós estamos de alguma forma buscando para agradá-lo, mas Deus é o meio que nós estamos buscando para não viver nenhuma dessas coisas. Talvez muitos de nós entramos aqui para buscar a Deus, mas para que Ele possa de alguma forma nos livrar da tribulação, da angústia, da perseguição, da fome, da nudez, do perigo, até mesmo da espada. E quando talvez nós passamos por coisas como essa, nós talvez imaginamos que nós estamos longe de Deus. Quem aqui nunca ouviu, a maioria talvez aqui de nós viemos de um contexto, ou não sei, ou talvez só eu vim desse contexto, de que alguém abençoado era alguém que estava prosperando, que tinha carro, casa. É ou não é?
Mas aquela irmã de uma casa simples, que ora todos os dias, que ganha os seus filhos, que dá um bom testemunho na rua, mas que anda com roupa simples, não tem uma casa assim na estrutura de qual nós imaginamos, queremos, essa mulher não é abençoada. E essas inverdades vão tomando o nosso coração ao ponto de nós acharmos que se nós estamos passando por algum tipo de tribulação, dificuldade, Deus se esqueceu de nós. Quem nunca? Quem nunca no momento de doença, ou até mesmo no momento de escassez financeira, não orou questionando Deus, dizendo assim: Deus, cadê o Senhor? Aonde o Senhor está? Deus continua no mesmo lugar. Nada pode nos separar do amor de Deus, que se revela em quem? Em Cristo Jesus. Amém, irmãos? E a vida cristã, irmãos, ela é marcada por estações. Hoje, vamos falar aqui da nossa realidade como igreja. Amém? Não é o Moisés que está vivendo em uma reforma. Somos nós que estamos vivendo. Amém ou não? E eu acredito aqui, eu ouso a estender isso não só para a nossa igreja, para a sua realidade, mesmo você de repente não estando lá trabalhando, mas você está em reforma, amém? E eu ouso dizer que a igreja brasileira passa por uma reforma. Sabe por quê? Porque começa a primeira coisa, quando a gente vai fazer alguma reforma, a gente limpa o ambiente, a gente tira tudo que está dentro. A gente tira tudo que é velho, tudo aquilo que a gente vai olhando, isso aqui não cabe mais, isso aqui já não faz parte, vai saindo. E talvez nunca nós temos visto, eu não sei se eu vou formular a frase direito aqui na minha cabeça, mas talvez nós nunca temos visto tantos escândalos e tantas limpezas que o Senhor tem feito em meio à igreja brasileira. Então nós estamos em reforma. E nós como igreja aqui estamos passando por essa reforma. São desafios enormes, irmãos. Porque à medida que nós estamos vendo a graça de Deus, nós também pensamos nos desafios de cuidar de um espaço maior, de estruturar serviço para um espaço maior, não é? De como nós vamos cuidar de mais gente que está chegando. Tudo isso vai tomando, porque irmãos, a nossa ideia não é simplesmente abrir um espaço, fazer um culto bom e você voltar para sua casa. Isso não é igreja. Igreja é relacionamento, igreja é pastoreio, igreja é cuidado, e um homem só não dá conta disso. Vocês estão me entendendo? É por isso que quando Deus promete a Israel uma verdade, uma realidade, Ele fala: vocês serão o meu reino de sacerdotes, e não o reino com sacerdotes. Vocês todos terão acesso ao lugar da presença e ao serviço de ministrar a mim. Todo o meu povo me servirá e ministrará a mim. Amém? Então, irmãos, eu sou aqui mais um em meio a uma multidão que o Senhor chamou. Eu não sou especial por estar em cima do púlpito com o microfone. Eu tenho algo que o Senhor, uma incumbência que o Senhor trouxe. E o meu papel aqui não é simplesmente alimentar de alguma forma um entretenimento, de estar aqui no domingo a domingo, trazendo para você um alívio de consciência sobre as suas obrigações religiosas. Esse não é o meu chamado. O meu chamado é despertar uma geração para ministrar ao Senhor, seja com o microfone, seja sem o microfone. Amém? Então, dentro dessa realidade, todas essas preocupações vão nos tomando, esses desafios vão nos tomando. Desgaste físico, cansado, irmãos. Hoje então nem se fala. Imagina, celebrar um casamento 10 da manhã, o preparo começa às 7. Acordar, né, amor? Principalmente as mulheres que tem mais, né, aquela coisa com maquiagem. Então, hoje é um dia que eu estou bem cansado. Na quarta-feira a gente viaja. A gente vai para o Marajó. Então a correria de preparar, deixar tudo organizado para ir para o Marajó. Mas em todas essas fases o amor de Cristo não falha.
Talvez eu estou falando da minha, mas coloca aí quais são as dificuldades, as tribulações que você tem passado nesses dias. Como você tem vivido, o que você tem vivido. No final de você pensar em todos esses desafios, você coloca, mas em todas essas fases, essas coisas, o amor de Cristo não falha. Amém, irmãos? A gente não deve julgar o amor de Deus pelas circunstâncias. Julgue as circunstâncias pela certeza do amor de Deus. Amém? A gente não deve analisar o quanto Deus nos ama a partir do que a gente tem vivido. A gente precisa olhar para essa realidade e enfrentá-las. Por quê? Porque Deus nos ama. Primeiro Ele nos amou e se entregou por nós. Amém, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa. As dificuldades não têm poder de romper o que Deus já estabeleceu. Vocês estão comigo aqui? Vou repetir. As dificuldades não têm poder de romper o que Deus já estabeleceu. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, mesmo filhos, nós temos cabeça de órfão. Às vezes na cabeça de órfão, sabe como nós estamos? Porque eu não sei aqui se alguém passou por essa realidade. Mas eu não sei também se você já conheceu alguém que foi adotado e que passou por mais de uma casa. Ele acha que os pais o amam por aquilo que ele faz, porque um dia ele pensou que ele foi abandonado por culpa dele. E às vezes a nossa relação com Deus está assim. Às vezes nós estamos buscando agradar a Deus para que nós, a partir dessa realidade, possamos nos sentir amados. Mas deixa eu te falar uma realidade. Deus amou. O Henrique nem sabia o que eu ia pregar, mas ele citou: Deus amou. Esse verbo no grego está no infinitivo. Não é Deus vai te amar quando você for legal. Deus não vai te amar quando você estiver fazendo tudo certo. Deus não vai te amar à medida que você começa a fazer as coisas legais. Não, Deus amou. Deus te ama. E por amar, Ele entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não, mas tenha vida eterna. Vocês estão comigo aqui? Ou seja, o amor de Deus foi estabelecido antes da fundação do mundo. Porque a palavra de Deus diz em Efésios que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Essa é uma verdade imutável, inegociável. Amém, irmãos? Às vezes a gente acha que aconteceu o seguinte: Deus criou o mundo, colocou Adão e Eva no jardim, e aí Adão e Eva vacilaram, pecaram, e agora eu tenho que pensar no plano B. Às vezes a gente acha que tipo assim, Deus errou. Olha só, agora vai ter que consertar isso, né, de alguma maneira. A Bíblia diz que o cordeiro já foi imolado, já tinha sido imolado na eternidade, antes da fundação do mundo. Deus já olhou para você antes que você fosse formado e te chamou para Ele. Sabe por quê? Às vezes a gente acha que a gente aceitou Jesus, a gente escolheu Jesus. Não, a palavra diz: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. A gente precisa, irmãos, isso não é uma mensagem simplesmente triunfalista, não. Isso é a verdade de Deus sobre a sua vida.
Eu não estou aqui afirmando que você não vai passar por fome, por nudez, por perigo ou por espada. Essa era a verdade que Paulo estava falando aos romanos. Talvez vocês estão sofrendo perseguição, talvez vocês estão sofrendo fome, nudez, perigo, alguns estão morrendo, mas o amor de Deus não está longe de você. Não são as circunstâncias que ditam o que nós estamos vivendo. Deus estabeleceu a verdade de entregar o seu Filho por amor a você antes da fundação do mundo. Não para te livrar de nenhuma dessas coisas que Paulo está falando, mas para te sustentar no momento da dificuldade. A esperança de Paulo e de todos aqueles que conheceram a Cristo, que viram a beleza que talvez nós estamos procurando ainda ver, foi de que ainda que eu passe por tribulações, há uma eternidade gloriosa com Cristo Jesus. Há a esperança de que Ele vai enxugar dos meus olhos toda lágrima. Apocalipse não fala que nós não choraríamos, fala sobre consolo, sobre tirar dos nossos olhos toda lágrima. Quem nos separará? É uma pergunta que não espera a resposta. A resposta é óbvia: nada nos separará. Igreja, reforma, mudança, viagem, cansaço, falta disso, falta daquilo, nada nos separa, tudo isso vai passar. Amanhã a gente descansa e a gente está bem, amém? O amor dele permanece firme. Todas essas coisas, tribulações, dificuldades, guerras, escassez financeira, passa. O que permanece é o amor dele. O amor dele não passa, a palavra dele não passa, aquilo que ele prometeu não passa. Amém? Deus não te ama menos porque você está cansado. Essa frase é para mim. Ferido ou se sentindo fraco, nada te separa do amor de Deus. Às vezes a gente talvez pense: Deus não me ama, Deus não deve estar me amando. Por quê? Porque eu não estou orando como eu estava orando. Antes eu acordava todos os dias às 3 da manhã para ter tempo de oração, fazia jejuns regulares, lia a palavra todo dia, mas tenho passado por dias tão difíceis. Talvez Deus não me ama mais. Deus não vai te amar, Deus te amou. Não é o que você faz, é quem Ele é. E Deus é amor. Amém, irmãos? A palavra também diz que somos mais que, mesmo no meio da batalha. Vocês estão comigo ou não? Às vezes a gente pensa que vencer ou viver uma vida vitoriosa é não ter batalha, é não ter luta. Quantos de nós já não pensamos isso? Mas a palavra está falando para pessoas que estavam sendo perseguidos, ameaçadas de morte, presas, sendo devorada por leões. Paulo está falando: vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. Como aquela mulher daquele caso que eu conto. Vocês podem tocar no meu corpo, mas vocês nunca vão tocar na minha fé. Vocês podem tocar a minha reputação, mas vocês nunca vão tocar na minha convicção de quem Deus é para mim. Vocês estão comigo aqui? Muitas vezes, irmãos, nós precisamos entender que não é fácil a vida com Jesus. Até porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis, mas tem de bom, eu venci o mundo.
Isso precisa ser a base da nossa fé, irmãos. É nisso que nós precisamos estar alicerçados. É debaixo dessa verdade que nós devemos caminhar. Não é dos ventos de bonança, não é das coisas boas que estão acontecendo. Há um tempo atrás eu ouvi a história de um pastor que me tocou muito. Ele dizia o seguinte: um irmão chegou para ele e disse assim: pastor, Deus abriu uma porta. Sério? Sim. E como você sabe que foi Deus? Ele falou: porque agora eu estou ganhando mais. E esse pastor falou assim: peraí, você associou que porque está ganhando mais foi Deus quem abriu a porta? Então quem pagar mais te leva. Você associou a bênção à questão de prosperidade. Às vezes, irmãos, nós estamos passando por um momento da nossa vida em que Deus quer nos manter no lugar onde nós estamos. E não porque Deus não está ouvindo, mas porque Deus tem um propósito. Vocês estão comigo ou não? Quando a gente olha para José do Egito, a gente só vê e a gente pensa, né? Somente um dia eu vou governar. Olha, estou passando aqui por essas perseguições, por essas guerras, por essas lutas, mas um dia eu vou governar. Um dia a prosperidade chega. Deixa eu te falar uma coisa. José não foi preso, presta atenção nisso. Não foi vendido, não apanhou, não foi caluniado, injustiçado, para que no final tivesse prosperidade. Deus permitiu que ele passasse por essa realidade, sabe para quê? Para salvar o seu povo da fome. Deus não viu, como eu vejo alguns às vezes pregando: olha só, passou por dificuldade, por luta, por guerra, mas um dia Deus honrou, colocou ele no governo, e a gente começa: glória a Deus, eu vou chegar no governo, eu estou vendo a humilhação que as pessoas estão passando, e aí elas vão ver quando eu chegar nesse lugar. Não. A minha vitória vai ter sabor de mel. Não vai ter. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que ele faz quando vê os seus irmãos é chorar, os abraçar, perdoar, trazer para perto e falar: tudo que eles comerem, deixa na minha conta, devolve o dinheiro deles. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Deus não te salvou simplesmente para você ser salvo. Deus não te salvou para te colocar num lugar de destaque. Deus te salvou para ser salvação. É simples assim. As pessoas estão olhando para você e esperando que você revele o amor de Deus, a graça de Deus. Amém? E às vezes você está passando por guerras, por lutas, seja na família, seja na casa, seja no trabalho, seja onde for. Por quê? Porque lá um povo precisa do pão vivo que desceu do céu. Quando a gente vê Salmo 23 dizendo: eu colocarei uma mesa diante de ti, na presença dos teus. Sabe o que Davi estava vendo? As ovelhas pastando e o lobo que ele tinha matado em cima da cerca. Vocês estão comigo ou não? E a gente pega essa realidade: um dia eu vou comer e os meus adversários vão ver, né? Eu comendo. Por quê? Porque quem me viu na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. Vocês vão estar aí embaixo e eu no palco, não sei o resto. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Mas sabe o que vai acontecer? Tem dia que você vai comer com o seu adversário, mas tem dia que você vai ser o pão que vai alimentar o seu adversário.
Porque talvez a única palavra que essa pessoa que te persegue no teu trabalho, na tua casa, na tua escola, o único pão que ela vai comer é você. É o que você carrega, é a sua vida, é a sua verdade. Ela não tem outra fonte de alimento verdadeiro. É por isso que Deus está te mantendo lá. Ô pastor, pelo amor de Deus, eu estava orando. Você veio falar isso. Você foi chamado para um propósito maior, que não é só de uma vida de bem-estar. Por quê? Porque em Cristo você já é mais que vencedor. O amor de Cristo transforma a derrota em vitória, dor em amadurecimento, crise em testemunho. Amém, irmãos? Sabe o que aconteceu, irmãos? Às vezes com a nossa loucura teológica, de muitas vezes procurar, né? Isso são a nossa mentalidade muitas vezes pendular. O que é pendular? De pêndulo mesmo, às vezes a gente está num extremo, sai do outro. Então, como eu fui ferido nessa parte de oferta, eu tenho dificuldade de falar de oferta. Eu vou para o outro lado. Vocês estão me entendendo ou não? Aquele que talvez foi ferido pela igreja vai para o outro lado. Eu não quero saber de igreja. Estão me entendendo ou não? E às vezes com essa mentalidade, a gente não consegue mais nem testemunhar. Porque às vezes a gente associa que uma bênção que Deus nos deu, muitas vezes, não. Eu tenho uma mentalidade aqui, porque lá na igreja prega sofrimento. Então tem que sofrer. Não é pare de sofrer, é sofra. Não, irmão, não é isso. A gente não pode ir para esse extremo, estão me entendendo ou não? Até porque uma vida em Deus é uma vida de satisfação e de prazer. A gente pregou isso semana passada. Na presença de Deus, há delícias perpétuas. Estão comigo ou não? A gente precisa entender que faz parte, em meio a um caos, em meio à guerra, em meio a tudo, nós sermos alcançados. Por quê? Porque é a graça de Deus nos alcançando. Mas eu não vou me nortear por isso. Amém? Eu não vou nortear minha vida na bênção, na prosperidade, na riqueza, dizendo eu sou abençoado só quando isso acontece. Amém? Mas eu preciso também dar testemunhos daquilo de bom que Deus está fazendo. Amém ou não? Às vezes a gente conta para um irmão, mas às vezes a gente tem dificuldade de falar para a igreja, fui abençoado. Até para não gerar inveja também, não, mentira. Mas a gente vai ver, irmãos, que toda crise que nós estamos passando um dia se tornará testemunho. Toda dor está gerando em você amadurecimento. Vocês estão entendendo, irmãos? Você entenda isso. Vai passar. Eu não gosto de fazer isso, mas cutuca teu irmão e fala, vai passar. Vai passar. Você não sabe, né? Amém, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa. Se você está cansado, desanimado, enfrentando resistência, lembre-se, a vitória já é garantida, porque o amor dele não falha. O amor não falha. O amor de Deus não falha. Não importa o que esteja acontecendo na tua casa, na tua saúde, no seu ministério ou no mundo. Amém? Porque quem assiste televisão, eu não assisto porque eu sou da Deus e Amor. Mentira, irmão. É pensamento intrusivo, eu luto com. Mas não consigo. Eu estou tentando. A gente está assistindo televisão e a gente está vendo o caos que está o mundo. Mesmo que seja crise, o que for, não importa. O amor de Cristo é maior. Amém? E esse amor é o que te sustenta hoje. Amém, irmãos?
É esse amor que te sustenta hoje. Você possa entender isso. Não é o seu trabalho, não é o que você está fazendo, não é o seu tempo, sua dedicação, não. É o amor de Deus que te sustenta. Hoje eu estava celebrando o casamento e na hora que eu estava lá, eu falei sobre isso. Por quê? Porque às vezes a gente vê e viu, todo mundo aqui já deve ter ouvido uma história como essa, de alguém que separou e quando foi questionado, por que você separou? A pessoa responde, porque o amor acabou. Acabou o amor. Mas tudo isso por quê? Porque nós temos uma ideia platônica de que o amor é o que nós sentimos. Parafraseando René Descartes, que diz assim, penso logo existo. No amor a gente pensa, sinto logo amo. E não é isso. Amor não é o que eu sinto. Amor é o que eu dedico, o que eu entrego. Amor não é sentimento. Amor é doar-se, porque Deus amou o mundo, Ele deu. Porque Cristo amou a igreja, Ele se Vocês estão me entendendo aqui? Então, irmãos, a verdade em toda essa realidade é justamente essa. Deus não se baseia como nós. O amor de Deus não se acaba porque Ele não sente. Ele é amor. E essa verdade, irmãos, eu quero fixar isso. Por quê? Porque às vezes, irmãos, eu tenho a impressão de que às vezes a gente ouve, mas a gente não absorve. Às vezes é uma verdade que está ali sendo falada, mas a gente não consegue viver essa realidade. E às vezes a gente vai vendo. Deixa eu te falar uma coisa. O que te sustenta é o amor. Amém? Glória a Deus. Assim como o que sustenta o casamento não é o que eu sinto, é a aliança. Amém? Porque o que a gente sente muitas vezes é paixão, é desejo. Mas o amor é maduro. O amor é uma decisão. Não é o que eu sinto. Não é o que eu penso. O amor não se traduz em palavras. O amor se traduz em atitudes. É esse amor que vai te sustentar. Amém? Em todos os lugares da sua vida. No seu trabalho, na sua família, nas guerras, na escola, onde quer, esse amor é o que vai te sustentar. É esse amor que vai renovar e reformar a nossa igreja. Amém? Lembre-se disso, irmãos. Quem te amou foi fiel, é fiel. Quem te sustenta é Ele. E quem vai te guardar até o fim é Ele. É Ele. Amém, irmãos? Então o amor de Deus não falha. Se põe de pé, vamos orar.